Então, muito bem. Namastê, namastê, sejam bem-vindos ao nosso podcast da nossa revista Caixa Mais. Eu estou aqui com a Lê Costa, da academia, né, que é uma grande amiga, né, Ale? A gente acaba virando amiga, a gente está há muitos anos nessa caminhada juntas, né? Muito bom. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês, aí depois a gente inicia o nosso papo terapia de hoje. É com muita gratidão, muita honra que eu estou aqui. E eu digo que as almas se reconhecem. E acredito que a nossa história deve ser muito antiga, porque eu tenho um profundo carinho pela Lívia, pelos registros. Eu estou, Alessandra Ale Costa, estou terapeuta, empresária, fazendo a minha transição, provavelmente agora em 2026, total para as terapias, né? Eu digo que eu sou uma facilitadora do encontro com a alma, com a essência, o encontro da pessoa com o seu próprio eu, porque sabemos que não existe a cura senão a autocura, né? Então eu me considero isso, a facilitadora, como se fosse uma médium entre portais, entre registros, memórias, que a pessoa precisa às vezes de uma imagem, uma cena, um espaço de acolhimento para voltar para si, para voltar a se encontrar e olhar para dentro. Que lindo, Ale. Eu sempre falo que a gente é facilitador mesmo, né? Que o povo fica achando que nós terapeutas a gente vai dar um jeito na vida deles imediatamente, né? A cura é um processo que culmina no evento. Eu sempre falo isso, né? Mas que bom que você está fazendo essa transição. É até interessante para o povo que está vendo, que está querendo fazer essa transição. O que você diria aí para o pessoal? É um chamado, como dizem clichê, chamado da alma, né? Mas se tu, às vezes, analisares a tua vida, isso vem, às vezes, desde a infância. Eu, de pequena, com 9 anos, eu gostava de ler livros de psicologia. Eu gostava de estudar psique. Então, se eu lembrar dessa fase, eu não segui curso de psicologia, eu segui o direito e acabei não concluindo, daí fui para o comércio, por uma questão de oportunidade da época, né, no comércio de informática, mas eu acho que o meu coração sempre esteve nisso, nas terapias, na psicologia, sempre gostei também da parte de magia, de rituais também, é uma coisa que sempre me encantou. Passei por várias religiões, não, engraçado, não como uma adepta fervorosa, nunca me encaixei, nem na religião católica que eu fui criada, nem no espiritismo eu fiquei, né, nem o budismo, assim, eu fui passando e como se eu estivesse analisando, estudando e pincelando, mas eu nunca me senti assim, como se fosse proprietária de uma filosofia ou de uma religião, para dizer assim, essa religião é minha. Eu sempre acreditei, eu acho que intuitivamente, sem nem rotular e sem nem saber, eu sempre acreditei no que hoje eu considero uma espiritualidade livre, que abarca todos os conceitos, né, a religião, as filosofias. E a transição, ela não é tão, como é que eu vou te dizer, tão simples, porque existe, infelizmente, a parte que a gente vive na 3D, que o pessoal diz que tem boleto para pagar, né? Tem as coisas que a gente tem responsabilidade, então tem que ser muito contabilizado, muito calculado, sabe? É uma coisa assim bem gradativa, exceto às vezes que ocorre, às vezes tem pessoas que dizem que ocorreu uma torre, né? Que aquele antigo trabalho desaparece, as coisas, né, rompem de repente, e daí tu te obriga a ir para aquilo que de repente é o teu propósito, é aquilo que tu amas fazer. Mas o normal eu acho que é uma transição bem gradativa, tu vai te aprimorando. Agora eu estou fazendo uma empresa, um CNPJ, porque já teve pessoas que pediram isso, então é uma coisa que tu te obriga a ter, porque a pessoa vai querer de repente a nota fiscal de um serviço que tu prestastes. Então tem a parte burocrática. Então o que eu digo assim, tenha paciência com o processo, tenha paciência consigo. Muitas vezes eu me peguei assim, chorando, que eu sou canceriana, o que me salva é o meu ascendente Capricórnio, a minha Vênus em Leão, porque eu tenho muito peixes no meu mapa.
Então, quantas vezes eu me peguei assim chorando, digo, por que universo, mentores, mestres? Eu acho que não é para mim esse trabalho. Para que eu estudei? Para que eu faço as terapias se eu não consigo, né, fazer a transição e viver só fazendo isso? É porque não era momento e é porque é gradativo. De repente, é um ensinamento também que eu preciso e que algumas pessoas precisam de ter a paciência. Paciência, equilíbrio, é o caminho do meio, né? As coisas não podem ser no momento que a gente quer, do jeito que a gente acha que deveria ser. A gente tem que aprender a lidar também com a frustração, né? As coisas não podem ser só da maneira que tu imagina e que tu sonha. Eu acredito na cocriação, mas nem tudo a gente consegue cocriar da maneira que a gente tem a expectativa, né? Então, para quem está nesse momento de decidir fazer a transição, não desista, mas tenha paciência e se acolha, né? Se acolha, busque as respostas dentro de si, com os mestres, os mentores. É normal a gente oscilar, às vezes a gente perde um pouco a esperança, a gente acha que não vai dar certo, né? Que não é para a gente muitas vezes se coloca até assim, num lugar mais acanhado, que de repente a gente se compara, né? E não existe comparação. Cada um tem um talento, cada um tem uma aptidão e ela é única. Eu já tentei me encaixar muito, desde criança, acho que todos nós tentamos nos encaixar em rótulos e em padrões, né? E eu praticamente não me encaixei em nenhum, nem da vida normal, tradicional, de família, tudo, e muito menos nas terapias, né? Sim, a gente não se encaixa mais, né? Porque a gente já tem uma visão tão diferente, né? Não estou falando que é melhor ou pior, assim, na minha opinião é melhor, né? Porque a gente acaba tendo um nível de consciência muito mais expandido. Mas essa questão que você está falando da transição tem também o tempo divino, né? Para tudo, né? Porque tem gente que me procura, isso foi uma coisa que eu aprendi nos registros, porque tem gente que me procura, assim, com uma questão no casamento, por exemplo. Eu sempre falo, não separa. A pessoa quer separar logo imediatamente, quer que a torre caia. Não é para separar imediatamente, é para esperar o tempo divino. Enquanto isso, você vai se organizando a nova vida que você quer, né? Da mesma forma, as terapias. Porque se você larga o seu emprego de qualquer forma para viver de terapia, e aí no começo é sempre assim, tem pouco cliente, né? Não tem muitas oportunidades, você está começando, né, alguma coisa. Demora um pouco mesmo para você se estabelecer como uma profissional do ramo, né? Antigamente diziam que era 10 anos que demorava para você começar a ver um resultado. Mas eu tô te vendo no Instagram muito, né? Para quem não sabe, Ale Costa, Terapia da Alma, é isso? Acertei? Isso, terapias da alma, isso. Terapias da Alma. Maravilhosa aqueles vídeos, eu sempre acompanho, compartilho sempre que eu posso. Eu acho que o seu trabalho, ele traz esperança para quem está precisando naquele momento, né? Sim. Gratidão, Lívia. Eu sei que tu sempre dá apoio e vejo o teu compartilhamento dos vídeos e volto a essa questão de não estar na caixa. Eu tenho um pouco de dificuldade com os formatos, sabe? De fazer o formato do Instagram, do carrossel, do não sei o quê. Aí eu tenho o canal do YouTube também, que é o mesmo nome, daí lá tem, de repente, tem que fazer lives e não sei o quê. Então, assim, eu acho que eu nasci, e aí isso vem de criança, a gente não se encaixar mesmo no padrão. E aí eu não consigo fazer. Eu até pensei, talvez eu tenha no futuro que ter uma mentoria, alguém que estude essa parte de marketing, né? Eu nunca fiz isso, mas... Porque assim, eu não consigo. Eu pego assim, eu gosto de fazer um Reels. Me veio aquela coisa, eu pego às vezes as canalizações de registros akáshicos, o que eu acessei, aí eu vou lá, eu digito, coloco uma imagem e lanço. E eu sei que não é o formato do Instagram, muita gente às vezes me diz, mas não é bem assim, tu deverias fazer, mas é aquela coisa da teimosia, como é que é a ovelha cósmica, ovelha eu acho que é mais do que colorida. isso. Eu acho que você está no fluxo, né? É. E acho que é um novo way of life, sabe? A gente quebrar esses padrões, tudo que já foi ensinadinho, essas formulazinhas, né? Eu mesmo já caí em algumas
tentações, né, para ir para esse lado de marketing e tudo, mas eu também não me encaixo. Eu gosto muito de lidar com as pessoas, eu gosto da troca, né, do amor e tudo, inclusive com os clientes, mas eu também não me encaixo nessa questão de marketing. Pelo menos ainda, né? A gente não sabe o dia de amanhã. De amanhã. A Eu gente... te considero, assim, bem da palavra, terapeuta raiz, professora raiz. Em que sentido isso? Porque dos cursos que eu fiz até hoje, tu és assim, eu te considero amiga, mas como professora, tu és a professora mais assim inspiradora e humana e aquela pessoa assim que dá voz ao aluno. A Lívia abre o microfone para o aluno no final de um curso, de uma aula, falar, fazer questionamentos, e isso é raro. Isso é muito raro. Tem profissionais que fazem nos cursos isso, fazem interação entre os alunos, tudo, abre microfone, pode comentar, falar, questionar. Mas tem muitos também que eu fiz que tu entra mudo e sai calado. Tudo bem, às vezes é uma questão de número de alunos e tal, a pessoa pode achar que, né, pode ter um certo tumulto, mas eu, pessoalmente, me sinto muito acolhida e acho que o conteúdo também é melhor absorvido assim, porque tu te integra no curso, tu te integra que seja uma vivência, com tantas que tu já fez, acho que eu já fiz todas, se não todas, a maioria, porque eu sou fã do trabalho da Lívia. Então, isso aí é uma coisa que para mim é ser um terapeuta mesmo, humano, uma pessoa que está a serviço da melhoria, da sua própria melhoria e de transbordar isso para o outro. Isso me fez, agora me lembrei muito, essa questão é muito importante também, né, da gente ter esse olhar humano, de acolher, fazer a pessoa se sentir bem, não só passar o conteúdo ou fazer o trabalho de terapeuta, realizar ali o que tem que ser feito e ponto, acabou, finalizei, não. É a preocupação em como o cliente está antes, durante e depois do trabalho, né? Sim, sim, exato. Tem que ter um acompanhamento, né? Porque é aquela frase do Jung, né? Quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? A gente estuda muito para a gente ter embasamento teórico, mas, na verdade, na prática, é o tete a tete, né? E todos nós estamos aqui nesse caminho de desenvolvimento e ninguém é melhor do que ninguém, né? Só são maneiras diferentes. Também quero deixar claro, talvez eu tenha julgado sem querer julgar, mas Não, são não. maneiras diferentes de colocar o seu trabalho. E Sim. A maneira que tu apresentas, eu acho uma maneira muito humana, acolhedora e amorosa, né? Mas Porque não dá é todo espaço. mundo que gosta, não, sabia? Tem Tem gente pessoas que que reclama. preferem. Tem gente que reclama porque os alunos às vezes ficam falando muito, né? Mas eu acho assim, você vai fazer terapia, você está aprendendo uma técnica terapêutica. Você não tem paciência com seu colega que está aí do lado querendo falar? Você tem que ter. A primeira coisa que você tem que ter quando é terapeuta é paciência, né? Essa generosidade, né? De saber que as pessoas, ainda mais hoje em dia, está todo mundo muito sozinho, se sentindo só. Então, esses ambientes que a gente agrupa pessoas, é bom também porque acaba formando um círculo de amizade entre as pessoas, né? Acaba se tornando até a própria terapia, nos grupos, nos cursos, né? Que a Sim. pessoa sente um lugar em onde ela pode falar tudo o que ela pensa, ela pode compartilhar aquilo que ela está estudando ou gostaria, né, de ter como conhecimento, que a gente sabe, né, quem faz parte ou gosta da espiritualidade, das terapias, que são assuntos que às vezes na família, nos amigos, não são considerados, né? As pessoas não têm conhecimento, acham que é só um hobby, né? Ou é coisa de maluco. Acho que de maluco até tá menos agora, né? Tá melhorando. Tá melhorando, né? E a revista, que foi uma criação tua em janeiro com o nosso grupo da academia, é uma oportunidade de levar isso para as pessoas, né? De trazer de uma maneira leve tantos assuntos que muitas vezes não são falados, ou de maneira muito supérflua e muito rápida no Instagram, num stories, ou num carrossel, né, numa postagem.
às vezes tem bons canais também de YouTube, mas às vezes não toca na variedade de assuntos que a revista pode proporcionar, né? Sim, sim. A revista, para mim, ela é uma coroação, né? E eu falo isso porque a gente, assim, a gente não tem uma receita na revista, né? Porque é gratuita. Eu não tenho essa pretensão de colocá-la paga, não, sabe? Que eu acho que é missão também, né? E a gente tem que, assim, se eu tivesse só interessada em dinheiro, eu nunca faria a revista, porque me toma muito tempo. Só que é tão gratificante, é tão bom ver o seu trabalho voando, ver o nosso trabalho, né? Porque é uma equipe, né, que acaba fazendo a revista. E cada um tem o seu ponto de vista sobre os assuntos, eu acho isso muito, muito interessante. É aquela coisa da colcha de retalhos mesmo, né? É a arte terapia, né? Que tu trabalhavas, Sim, né? sim. Ah, eu Que ainda trago a arte-terapia muito viva em mim, né? é, Eu sempre trago para os grupos alguma coisa de arte-terapia, eu trago. e não deixa de ser porque a arte da escrita, né? Que a gente consegue no grupo desenvolver e se aprimorar e começa um textinho pequeno, daí aumenta, aí tem um assunto que tu vai falar um pouco mais, e isso vai trazendo, né, para quem participa uma evolução, né, um aprendizado muito grande com as colegas, com tudo. E acho não, eu tenho certeza que para quem está lendo a revista, para quem já me disse que leu a revista, também é uma coisa muito gratificante, até porque todos os meses tem assim um pouco de astrologia, um pouco dos acontecimentos do mês, a parte da espiritualidade, da religião, tem assunto de ciência. Então, assim, é muito variada, realmente. Eu me lembro, assim, dos tempos que eu sou antiga, da época que eu ia na banca de revista, comprar as revistas, e eu ficava, às vezes, na expectativa, porque como eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, saía no Rio e São Paulo, e para chegar, às vezes, na banca em Porto Alegre, demorava mais. Ou a gente assinava até chegar em casa, a assinatura da revista. Então, eu me lembro daquela ansiedade, daquele entusiasmo que a gente tinha, né, em folhear e ver aquela matéria. A gente, às vezes, tinha só uma pincelada dos assuntos, olhava pela capa, assim, e já ficava, né, na expectativa do que a gente ia receber de conteúdo, né? E isso trouxe um pouquinho, né, para o digital, que agora é o moderno, né? Sim, eu também morro de saudade das revistas de papel, né? Que estão em extinção, né? Aliás, tem É, muita coisa em extinção, né? O mundo está mudando muito rapidamente agora. é. E essa edição de dezembro, você viu que ela veio com 80 e poucas páginas, né? Eu nem sei ao certo. Acabou que virou uma edição mesmo especial dessa época de fim de ano, que é uma época complicada para todo mundo, né, Ale? Eu acho que mesmo quem leva numa boa, quem tem uma família legal e tudo, fica um pouco mexido, né? Porque você mexe com o emocional também, com as memórias, com a nostalgia também, né? E as pessoas que não têm família também sofrem com solidão. Então é uma época complicada, né? Esse assunto eu fiz uma matéria e eu acho que tu também colocastes ali na revista. E é um período que eu sempre vi assim bem complicado, porque as famílias não são iguais, as famílias não são aquela da propaganda, né? As famosas propagandas de margarina, que hoje em dia eu acho que nem tem de margarina, porque não faz bem para a saúde, mas enfim, aquela família perfeita, né? Cachorro, periquito, a criança, né? O pai, a mãe, os avós, todo mundo lindo, maravilhoso, sorrindo, sem problemas. Não, Família né? seriada. A cada vez mais a gente vê famílias que ou estão juntas com grandes problemas, né? Sem acolhimento ou com muitas brigas, ou então famílias que não se veem nunca, chega no Natal, vão se reunir por obrigação, não tem vontade nenhuma, é aquela hipocrisia, vamos falar, né? De ter que abraçar, dar beijo, trocar presentes ou fazer amigo secreto, e tu, vamos dizer assim, não sei que odeia, mas você tá com raiva daquela pessoa, não, né, me negou alguma coisa, ou eu não falei com ela, ou ela me distratou. Então, assim, as pessoas, às vezes, quando não cuidam da parte emocional, quando não buscam um tratamento, quando não buscam um autoconhecimento, vão acumulando mágoas, às vezes de anos. E aí, naquela data, se espera que todo mundo esteja bem,
feliz, alegre, amigo. Aí a pessoa vai virar um anjo, um santo encarnado na Terra, porque é Natal. Então, é uma coisa assim que as pessoas têm que começar, eu acho que, a repensar isso. Não é abandonar a família, não é virar as costas, não é ser egoísta ou autossuficiente. Não, mas é repensar o que o Natal representa. A gente sabe até que o Natal provavelmente não é a data que nasceu o Mestre Jesus, que também é um tópico que foi tratado ali na revista, né? Mas se a maioria das pessoas no mundo comemora nessa data e existe um coletivo vibrando nisso, é de união, é de harmonia, é de paz, mas não necessariamente essa harmonia ela vai ser mantida todo mundo reunido. Eu acho que pode existir também a aceitação daquela pessoa que naquele dia, naquele momento não está bem. Ela pode num outro dia, num outro momento participar. Eu acho que a imposição social de que tem que, eu não gosto desse ter que, eu acho que ninguém tem que nada. Algumas coisas a gente não quer, a gente não gosta, mas convém que a gente faça. Agora, a obrigação, eu acho que isso aí é muito pesado. E aquelas pessoas que não têm família, né? Aquelas pessoas que a família não está perto, ou que são falecidos, ou que nunca conheceram os familiares, isso é pesado. Então, eu vejo assim que a gente tem que pensar sempre nas alternativas da pessoa buscar um amigo, buscar uma família de alma, como a gente diz, alguém que seja do seu convívio amoroso, que nem sempre é a família de sangue, né? Ou então, até mesmo, se for ficar sozinho, não entrar na melancolia, sabe? Na lástima, no drama. Procurar ver conteúdos, filmes, dançar uma música, ler um livro, fazer coisas para si que lhe sejam agradáveis, que não lhe permitam entrar numa depressão, numa tristeza muito profunda, porque isso também, essas datas, Ano Novo, Natal, todas essas datas comemorativas em que se reúnem as pessoas e existem essas regras e esse mundo de fantasia, de Hollywood, que tudo tem que ser perfeito, a ceia perfeita, a roupa maravilhosa, o cabelo maravilhoso, a pessoa tem que estar ali fazendo um tipo social. Eu acho que isso aí é muita pressão para algumas pessoas que, de repente, têm uma personalidade mais sensível. E o terapeuta, muitas vezes, tem essa personalidade mais sensível. Tem pessoas que encaram de boa. Vou lá, vou fazer meu papel, vou lá, vou social, vou jantar, acabou, não me preocupa. Agora, tem pessoas que têm um sentimento mais profundo, que não conseguem, de repente, tirar de letra esse convívio. Então, eu acho que a gente tem que saber olhar também com carinho para essas pessoas. E essas pessoas que estão sozinhas, elas têm que procurar se acolher. Sempre tem um amigo, alguém, ou se não tiver, busque recursos. Como eu falei, busque um filme, uma música, e existe também grupos de apoio, né, de Centro da Valorização da Vida e afins, pessoas que tu liga e que tu vais na revista, acho que sempre tem os números ali de contato, tu liga e tu vai desabafar, né, se tu tiver com alguma questão muito conflitante ou com muita angústia, porque o que a gente tem que sair, novamente, sair da caixa, sair do padrão. Não é porque todo mundo está indo, todo mundo está fazendo, que a pessoa também tem que fazer. E aquele que não tem, que não se encaixa, vai passar mal. Eu sou uma pessoa, alguns sabem disso, eu fui criada pela minha avó e meu avô. Tenho a minha mãe, mas o meu pai eu não convivi. Então eu nunca fiz, talvez aí venha já o meu aprendizado de não pertencer aos padrões. Eu nunca tive um pai para apresentar na escola, ele nunca foi presente. Eu fui conhecer meu pai, eu tinha 24 anos de idade. Nossa. E vi ele 2 vezes na vida, depois ele acabou falecendo, alguns anos depois, e a gente nunca mais se reencontrou. Então, eu tenho essas lacunas, né? Então, para mim, durante muito tempo, como criança, era difícil ir para a escola e perguntarem cadê o teu pai, quem ele é, o que ele faz. Nas festas de escola, na adolescência. Então, mesmo nas datas, Dia dos Pais, eu me lembro que eu era pequena, eu botava meu avô. Aí eu tinha 6 anos, ele faleceu. Aí com 7, que isso era na pré-escola, né? Aí com dos 7 aos 12 anos, eu tinha um padrasto. Não me lembro, talvez tenha colocado ele ali como uma figura, né, de família. Aí ele faleceu, eu tinha 12 anos. Quer dizer, então foi assim, infância, adolescência, com perdas de figuras paternas. Então, e isso assim é muitas crianças que tem por aí. E adultos.
que se não olharem essa criança ferida, não tratarem, aquilo reverbera ainda. Às vezes são pessoas que são da terceira idade, 80 anos, e essa criança ferida está ali. Porque ela não morreu, a criança está dentro de nós ainda eternamente. Então, são questões assim que são muito sensíveis, a gente não pode querer fazer um formato, que nem todos vão caber nesse formato. E isso é importante a gente falar, e a revista é um espaço onde a gente consegue falar esses temas. As tuas lives de terça-feira do CCA também são encontros onde a gente fala de muitos temas. Eu vejo que tu fala muitas temáticas ali que são de encontro a isso, as pessoas se acolherem e acolherem o outro, aquele que é diferente, o que não está enquadrado naquele padrão, né? Que a gente acha normal, mas não existe normal, né? Existem pessoas, existem vivências, e tem toda a questão de ancestralidade, vidas passadas, ou para quem acredita, ou vidas até paralelas também, então a coisa é muito complexa, né? Sim, e todas as nossas relações são kármicas, a gente sabe disso, né? E o karma não quer dizer castigo, né? Para quem está chegando agora aí nesse universo, né? Karma é a ação. Então, para toda ação há uma reação. Então, essa família que a gente vai no Natal, né? Que a gente vê uma vez por ano, provavelmente já esteve com a gente em muitos outros momentos, né? E a gente tem coisas para resolver. Pelo menos para trazer consciência, né? Porque consciência ela te salva, te liberta de muita coisa, né? Você saber o que aconteceu entre você e outra pessoa é interessante, porque aí você já tem um outro ponto de vista sobre aquela relação, né? Consegue trazer o acolhimento da situação, o entendimento, traz uma amorosidade para entender, às vezes, por que algumas pessoas não se entendem. A gente diz assim, por que o santo não bate, entre aspas, né? Por que é meu irmão, é meu primo, é meu pai, minha mãe, às vezes, e eu não tenho afinidade, né? Ou até tenho, assim, problemas de convivência, né? Então, isso traz muito entendimento quando tu abre expande essa consciência de que provavelmente isso aí já vem de muito tempo, né? Não é de agora. Sim. Isso aí são coisas que foram se acumulando, né? E sempre, como a gente falou antes também na transição de carreira e separação ou não, tudo eu vejo hoje assim, no meu olhar, é o acolhimento da onde tu estás, agora, nesse exato momento. Por que eu preciso conviver com essa família? Por que eu preciso ainda estar nesse trabalho? Por que eu ainda estou nesse relacionamento? Por mais que tu saibas que tu vai transicionar a carreira, que tu vai te mudar, ou que a separação é iminente, mas assim, é o amor que tu traz para aquela situação, é a aceitação. Quando a gente aceita, os laços se desfazem, né? Assim, enquanto tu nega, tu tem revolta, tu não aceita, eu não quero, tu tem, né? Aquela coisa assim, eu não quero estar aqui, essa porcaria desse trabalho, esse casamento, essa família, tudo que tu tem revolta, mágoa, raiva, mais tu vai ficar ali. Tem que existir um acolhimento, um amor, um carinho, aceitar. É o que temos para o momento, vamos brincar assim, é o que tem para hoje. Mas trazer que aquilo é uma outra pessoa também, que tem os seus problemas, tem os seus defeitos, tem os seus traumas e as suas carências. Às vezes até aquela pessoa que ela é mais ríspida, ela, sei lá, te trata mal, ela não é muito educada, não é gentil. Por que ela age dessa maneira? É sempre também procurar um pouco o olhar do outro, o que o outro sente para reagir dessa maneira. E o que existe em mim, que existe em nós que reflete, que provavelmente são as nossas sombras. Aquilo que desagrada no outro é a minha sombra. E aquela sombra aparece ali para mim como um espelho para que eu olhe para dentro de mim e cure aquilo. E quando a gente começa a olhar, começa a entender, às vezes nem sempre cura por completo, porque a gente tem altos e baixos, e uma coisa que tu acha que tu curou, uma mágoa, um ressentimento, ou o entendimento de algo que aconteceu, tu acha que tu curou, e às vezes não, porque são muitas camadas no subconsciente, né?
E tem o campo mórfico também, que nós estamos emaranhados, e daí tem a ancestralidade, daí tem fractais, e a gente vai para muitas coisas ali que explicam. Então, a gente nunca consegue dizer, 100% curado. É que nem eu digo nas terapias, eu vou fazer uma apometria. Eu vou lá, faço uma limpeza energética. Já tive clientes que passou 3, 4 meses, eu estou precisando fazer de novo. Ou a leitura de registros, né, também. Tem um cliente que fazia leitura e apometria. Eu acho que vou ter que fazer de novo, achei que não ia precisar, mas é que... Quantos anos tu tem? 40 anos, 30? Quanto que tu já experienciou na tua vida? Quanto de traumas, de memórias dessa e de todas as vidas que tu já teve? Não é numa apometria, não é numa leitura de registros que tu vai trazer todo o entendimento. E a pessoa também pode em casa meditar, fazer as suas práticas e começar a encontrar dentro de si. As terapias facilitam, né, a pessoa buscar nela depois a sua maneira, a sua ferramenta, né? Nós não estamos aqui... eu ia falar uma coisa, mas não sei se é muito polêmico. Nós não estamos aqui para algemar um cliente a nós eternamente como solucionadores de problemas. Nós estamos aqui com uma nova perspectiva de terapeutas da nova era, de auxiliar a pessoa a alçar voos sozinhas. As pessoas têm que se libertar, elas não podem usar um terapeuta, um professor como bengala. Não é para ficar 30 anos fazendo terapia, nada contra, eu fiz 30, 40 anos de terapia de psicólogo. É muito bacana, é um lugar onde tu conversa, tu expõe as tuas coisas, tu desabafa, tu não precisa jogar no coleguinha ou no familiar o que tu tem para falar, tu joga ali na sala, é o melhor lugar, a sala do terapeuta. Mas nós estamos num período em que as coisas podem ser mais aceleradas, tem as técnicas da hipnose, de parapsicologia, próprios registros e as terapias energéticas, mas é um conjunto, e nada vai assim, fiz uma vez e acabou. Porque, de novo, a gente tem as questões que a gente não olhou profundamente, ou a cada dia vem novas questões, novas coisas, como as camadas de cebola que a gente vai tirando e vai sempre vindo outra e outra. Então, as terapias, elas servem por um tempo, às vezes tem que repetir, às vezes tem que fazer uma nova leitura ou uma hipnoterapia akáshica. É aquela história, tu toma banho todos os dias, quer dizer... Assim como tu lava o corpo todos os dias, às vezes o teu espiritual também precisa que tu faça práticas diárias de meditação, oração, aquilo que para ti faz sentido, silêncio. E também as terapias energéticas não são para sempre, porque a gente está em contato com pessoas, nós temos pensamentos negativos, intrusivos, nossos, nós temos a nossa auto-obsessão, que normalmente não é um outro obsessor. A Lívia é parapsicóloga, né? Eu estou terminando um curso de parapsicologia e a Lívia sempre falava nos cursos, eu aprendi com a Lívia, que normalmente somos nós que criamos aquele ser, aquele monstro, aquela sombra que está ali nos incomodando, aquele pensamento negativo, tu não pode, tu não é capaz, sua ridícula, seu isso, seu aquilo. Somos nós que criamos aquilo. Muitas vezes não é um obsessor de outras vidas, um inimigo, não, é bem menos, é a gente mesmo. É uma coisa bem de casa, assim, somos nós que criamos aquilo ali. Então, imagina, quantas vidas, quanto tempo, e a gente quer, assim, num atendimento, resolver tudo. Então, não são tratamentos que tu vai fazendo várias vezes. Claro, tem pessoas que, de repente, elas mesmas aprendem a se tratar, a fazer em si as técnicas, e aí não precisam mais de um terapeuta, vão espaçando. Mas não fazer uma vez ao ano e nunca mais, isso não existe. Isso aí é mágica, é uma coisa assim que não é para nós, né? Essa coisa assim, acho que ninguém consegue, nenhuma magia vai conseguir. A magia também tem tempo limitado ali de duração. Então as pessoas têm às vezes essa visão muito espetacular da coisa, né? Eu vou ali, vou me curar nunca mais. Não, sempre vai surgindo novas coisas, né? E tem aquela questão, né? Mesmo que tu faça todas as técnicas, que tu tenha as terapias, para fazer em ti, às vezes é difícil, tu não acessa. Principalmente registros akáshicos, memórias, tu não acessa tudo. Tu tem o teu bloqueio interno. O teu subconsciente tem bloqueios ali, então tu precisa contratar um terapeuta amigo, né? Contratar alguém ou fazer uma troca, porque sozinho tu não vai conseguir. Nós estamos aqui também por isso, né? Para
ajudarmos uns aos outros, nos incentivarmos, trocando, cobrando ou não, porque isso também é um tabu. Desculpe que eu vou emendando. É um tabu da cobrança, é uma coisa que as linhas de religião diziam, né, de graça recebeis, de graça dais, uma coisa assim. Mas não é, tudo é energia. Então, se ou tu troca com uma pessoa, olha, eu te faço uma apometria, tu faz a leitura de registros, bacana. Ou tu tem que pagar um valor, não interessa que valor, tem que pagar, porque é uma energia. Isso precisa ser honrado. Senão fica só doação, doação, doação. E se tu falar em termos espirituais, de parapsicologia, de apometria, e até em casos de espíritos estarem envolvidos no teu dia a dia, te prejudicando, no caso de um obsessor mesmo, ele vai perguntar para o profissional, se o profissional é médium, e na maioria são, né? Ele vai perguntar ali, acontece, por que essa pessoa tá pedindo isso? Quem que tu é para querer tirar um holograma, para querer tirar um chip, um implante, ou querer fazer limpeza energética? Essa pessoa aqui está comigo, ela está no meu campo, ela era depressiva, ela reclamava, ela era irritada, ela está buscando essa energia negativa, e eu estou acompanhando ela, porque ela puxou por ressonância, por frequência. Quem é tu aí, Alessandra, para querer ir lá limpar? Deixa, ele está comigo, ele gosta, ele está pedindo por isso. Não, eu sou um terapeuta, ele me pagou. Isso também dá autonomia no mundo espiritual. E eu era, assim, muito bobinha, achava que a gente só fazia doação, né, tal. Até que tu começa a tomar umas tombadas, assim, que a espiritualidade começa a te falar, ou abertamente, ou nas entrelinhas, que não é dessa maneira. Que tudo exige uma troca, tudo tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio e tem que ter o comprometimento. Eu acho que o valor que você paga é mais por isso também. Porque tem a história do Mikao Usui, né? Que é o codificador do Reiki. Ele criou um hospital de Reiki gratuito, né? Ninguém ia. Enquanto era gratuito, ninguém ia. Aí ele resolveu começar a cobrar. E as pessoas começaram a ir. Porque senão fica desconforme, né? Fica assim, desequilibrado. Você só dá. Então você precisa também manter o equilíbrio dessa energia, né? Porque é uma energia. E as pessoas não dão valor, né? Como tu disse, era gratuito e ninguém ia. As pessoas não valorizam porque não... A gente mesmo, né? A gente pensa assim, vou comprar um negócio. Mas está barato demais. Será que tem alguma coisa errada, né? Então vou comprar aquele mais caro que deve ser melhor, né? É isso, se a gente oferece tudo de graça de bandeja, eu acho que nem tem tanto proveito, porque não tem esse comprometimento de troca, né? E eu não acho legal uma pessoa ficar devendo a outra alguma coisa, né? Também tem isso. Tem isso, de alguma maneira a gente sempre paga, ou a gente é cobrado, né? Energeticamente, espiritualmente. Se não for do financeiro monetário, que é a moeda que a gente tem aqui na matéria, de alguma maneira vai ser cobrado, de alguma maneira aquilo vai ter um pagamento, né? Então, que tenha também essa consciência, e isso é um tabu que muitas pessoas têm também, que olham o trabalho de algumas terapias, não vamos dizer que todas, porque assim, pagar um psiquiatra, pagar um psicólogo, pagar um parapsicólogo, até é normal. Agora, uma apometria, às vezes, confunde com a apometria do centro espírita, que é outra coisa. Sim, apometria do centro espírita é um trabalho voluntário, que eles têm outras coisas que eles fazem ali. Normalmente é em grupo. Eu participava com o professor Valdo, que eu conheci através de ti, do Seva. Eu fiz o curso de apometria com ele, e nós tínhamos um grupo que nós trabalhávamos de voluntários. Mandar um beijo para ele, Alê. Um beijo para o Valdo. Ele vai é maravilhoso. Ver. E ele é incansável, sempre fazendo os trabalhos dele ali, maravilhoso no Seva, dá muitos cursos bacanas. Eu fiz apometria, fiz meditação com ele, e ele dá curso de Reiki também. E a gente fazia aquele trabalho voluntário ali, abria a frequência, que hoje em dia não se bota o nome da pessoa, só as iniciais ali no grupo, a gente abria as iniciais e aí ia captando e fazendo aquela apometria, né, para a pessoa, de maneira gratuita. Então, mas era um grupo que estava ali, nós estávamos para um trabalho voluntário.
É um É trabalho diferente, diferente, né? né? E, e Porque era de também uma ligado. instituição. Isso. Ligado também à religião, né? É Isso, diferente, é o é diferente. auxílio gratuito, mas no nosso É, caso, que a gente tem que viver, quem tem que viver de terapia integralmente, que é o meu caso, imagina se eu não cobro, né? Como é que eu vou atender? Como é que eu vou ter um computador? Como é que eu vou ter os meios materiais até para me manter viva, né? é. Então, é uma troca, uma moeda de troca que se transforma em energia. Então, a gente não cobra pelo trabalho espiritual em si, eu acho que a gente cobra pelo nosso tempo, pela nossa estrutura, pelo nosso know-how, né? Tudo que a gente estudou já, né? Então é uma forma, é aquela coisa do karma também, ação e reação, né? Então, para toda ação tem uma reação. Mas isso não influencia na nossa vontade genuína de ajudar outro ser humano. A gente não está fazendo o trabalho pelo dinheiro. A gente precisa da troca, mas a gente faz pelo amor mesmo. Eu acredito mesmo nisso. E é muito difícil das pessoas acreditarem. Quando eu falo coisa de amor, tem muita gente que torce o nariz. Parece que o amor ainda é uma coisa que é brega, não sei. Não é. Quando você fala assim, pelo amor, todo mundo já fica achando estranho, né? Principalmente para quem não é desperto, que ainda não se conectou com essa energia do amor, que eu acho que é o que nos move, né, Alê? As pessoas acham que a gente é ovelha mística, né? Aquela ovelha colorida agora que não se usa o antigo termo. E as pessoas não entendem porque eu acho que existe atualmente, parece assim como tem muitas pessoas buscando a espiritualidade, a sua maneira, do seu modo de ser, que eu acho que é muito saudável, misturando às vezes uma oração católica, indo num centro espírita, fazendo, sabe, várias atividades assim de várias filosofias e religiões. Eu vejo isso muito hoje em dia, a espiritualidade mais livre, mas ao mesmo tempo também tem muita gente ainda ficando muito resistente, muito frio, muito duro, e isso aí em parte eu vejo que é pela tecnologia. É uma mão na roda, vamos dizer assim, é uma facilidade a gente poder trabalhar online, fazer à distância, realizar as coisas através de um computador, de um celular, mas tira muito a questão da troca do olhar, da Da pele, da sensação, energia do também. aperto de mão, do abraço. E o abraço é o que eu mais tenho saudade da época que eu trabalhava no presencial, né? Eu Essa acho que isso torna as pessoas mais frias no dia a dia. Então, é uma questão de amar fazer isso, amar auxiliar as pessoas, e que as pessoas, de repente, estão se tornando um pouco mais frias devido à tecnologia, aos robôs, à IA e às realidades virtuais que as pessoas se acostumam, muitos games, jogos, né? sim, E tudo é muito, sei lá, superficial, talvez, né? sim. E é engraçado porque, às vezes, tem alguns clientes que chegam achando que a gente é robô também, né? Não sei se você já pegou cliente assim, que quer tudo para ontem, que quer. E você, assim, tentando fazer o trabalho espiritual, né? Na introspecção e o cliente perturbando. É normal, né? Porque a pessoa acha que porque você trabalha com a internet é só apertar um botão, né? Que está tudo pronto. E, na verdade, por trás dos computadores tem a gente, né? Tem as pessoas, né? Então, assim, a internet é rápida, mas as pessoas vão ter o limite, a gente tem esse limite, né? E sempre vai ter. E nada troca, mesmo no trabalho online que a gente faz atualmente, nada troca a comunicação entre pessoas, porque existe agora a IA fazendo tudo. Esses tempos eu precisei de revisar uma procuração, a IA foi lá, maravilhosa, em um segundo ela listou os tópicos que não deveriam estar na procuração, que poderiam ser tendenciosos, e assim vai, tu pede qualquer coisa, a IA faz, né? Ela revisa coisas. Eu sei de pessoas que até
pediram leitura de registros através da IA. Mas e aí? Né? O que tu está recebendo ali? A IA não vai acessar teu campo espiritual. Ela vai acessar ali algumas possibilidades que existem e tal, vai dar algumas respostas até meio prontas. Existe até uma IA aí famosa, que eu já vi alguns episódios, é bem interessante, mas ela é diferente dessa IA comercial que a gente tem aí, que qualquer um acessa gratuitamente até, né? Ou faz os pacotes. Isso são as IAs das corporações, das empresas, né? Então, o que tem por trás ali do que ela está te respondendo? Qual o interesse também? Não pode confundir, né? Porque a IA, ela acessa um campo de informação que está na rede, colocado por nós humanos, né? Então, ela faz um apanhado de todo o conhecimento do mundo. Mas o Akasha, ela não acessa. Não. É um trabalho espiritual, né? As pessoas têm que entender isso também, né? Sim. Que não é uma coisa, como tu disseste, não é uma coisa assim automática, robotizada. Não é. Não, é um acesso espiritual. A gente acessa a quinta dimensão ou mais, né? Com o auxílio dos mestres e mentores, eu acho que isso também pode ser lembrado. Com a autorização, né, dos mestres, porque nem tudo a gente vai poder acessar, nem tudo a gente vai poder trazer. A gente vai trazer aquilo que você precisa ouvir agora, né? Às vezes ocorre, tu que tem a experiência de quantos anos já de registros e de livros e de cursos, tem coisas que a espiritualidade diz que não vai responder, ou que a pessoa que vai buscar, não tem aquela coisa assim, pergunta A, resposta ali, pergunta 2, resposta... Não, nem o tarô tem. Esses tempos eu peguei uma cliente que não gostou. Aí ela disse, mas eu não queria essa resposta. Mas não é um oráculo, e nem no oráculo, no tarô, que eu sou fã de tarô, também. E nem no tarô a gente tem a resposta pronta. E nós temos a Thaisa, né, no grupo da academia, que é maravilhosa, tem um canal do YouTube. Sim. E eu amo ver leituras de tarô, gosto, tiro para mim, que é complicado a gente tirar para a gente, mas é um dia assim, sem compromisso eu tiro, tem meus tarôs, oráculos ali. Nem ele, às vezes, é certeiro né, naquela resposta exata. Às vezes não é. A espiritualidade está dizendo que não é para te saber naquele momento. É para te ter um outro, às vezes, entendimento para poder ter aquela resposta. Então, os registros também não é assim, tão assim, pragmático. Sim. E, às vezes, a pessoa não tem ainda o entendimento naquele dia. Mas daqui 2 dias, 3, uma semana, vai cair uma ficha. Sim. Ela vai ter um sonho, ela vai ter um insight, vai dizer, olha, tá aí, era isso. Aquela leitura de registros disse isso, viu? Agora eu estou entendendo o meu processo. Porque é um processo terapêutico, não é uma adivinhação. Eu acho, talvez eu não tenha sido clara. Não é adivinhação. Não. É um processo terapêutico profundo. Que mexe nas camadas do subconsciente, mexe no espiritual da pessoa, né? É uma terapia. É uma terapia. Não é um jogo de adivinhação, né? Não, e nem de invencionismo, né? A gente só acessa o que a gente percebe do campo. E muitas vezes essa linguagem vem de uma outra forma que a pessoa ainda não alcança. Mas tudo vem certinho na leitura. Tudo que a pessoa precisa ouvir vem certinho. E uma hora ela vai dar esse clique que você falou aí. Às vezes tem clientes que 1 ano depois me manda mensagem, estou relendo aquela leitura. Lembra aquela leitura? 2 anos depois. Agora fez total sentido, né? Porque é assim, né? Nada é tão imediato e nada é tão óbvio, né? Porque a gente com essa mente, né? Essa mente cartesiana, antes da expansão da consciência, que aí a gente fica maluco mesmo, né? A gente com essa mente que quer trazer tudo para o racional, a gente quer trazer tudo para o racional. Então a gente tem essa tendência de querer respostas prontas para as nossas perguntas. E não é assim que a espiritualidade trabalha. E as pessoas também têm que sentir, né? Ouvir, às vezes, ou ler uma leitura, uma canalização, uma mensagem que venha, ouvir um pouco com o coração, fechar os olhos, procurar um lugar que a pessoa fique sozinha, tranquila, para trazer também aquele entendimento,
para o próprio eu da pessoa trazer aquele acolhimento daquela mensagem, daquela resposta. Também não é assim, estou dirigindo um carro, estou fazendo alguma coisa, estou ouvindo, tá, disse isso. Não captou, não sentiu. Isso também, as pessoas têm que ter essa calma, de novo, essa tranquilidade, né? Que a gente no dia a dia às vezes não tem, tá sempre correndo, principalmente quem trabalha em empresas ou trabalha em locais assim públicos normais, é sempre uma coisa e outra que tira a tua atenção do teu sentir, do teu eu. Então, isso também tem que ser levado em consideração. As pessoas têm que procurar, nesses momentos, um bem-estar, uma calma, uma tranquilidade para também achar as suas próprias respostas, né? Sim, com toda certeza. E aos pouquinhos E o a gente... coração não mente. Hã? Desculpe. Não, Não, fala. fala. O coração não mente, né? Não O mente. coração nunca mente. É que a gente E, esquece de botar a mão no coração e sentir. e às vezes a gente não quer ouvir, né? Ele fala, mas a gente é teimoso, né? O ego é teimoso, ele não quer ouvir. Ele Não quer quer... mudar, né? A gente não quer a mudança, a gente quer e não quer. A gente quer as respostas, mas às vezes não quer tanto assim a ponto de ter que mudar, né? Sim. E, Ale, teve um povo falando que os registros acásticos são perigosos de serem acessados. O que você acha sobre isso? Pois é, eu acredito assim, é perigoso para quem não tem consciência do que são os registros, para quem procura em fontes como uma IA, assim, de corporativo, de empresas, né? Para quem não busca um terapeuta, de repente, que tenha feito algum curso, Uhum. como uma brincadeira, Sim. eu acho que aí pode ser perigoso. Por quê? Porque se tu pega uma resposta qualquer de uma IA, como nós estávamos falando antes, que vai acessar o que está já na rede aí, nos computadores, não vai acessar o campo acástico. Tu pode ouvir qualquer coisa, isso pode até te perturbar, ela pode dizer alguma coisa ali que te deixe muito chocado, né? Se tu pegar uma pessoa que não sabe fazer esse tipo de leitura, que de repente, sei lá, botou na cabeça ali que eu leio registros e nunca estudou, não sabe direito o que é. Tu não sabe o que a pessoa pode acessar, porque daí ela não está acessando, ela pode estar inventando. É que tem Sim. de tudo, né? Tem de tudo no mundo, tu não sabe. Daqui a pouco a pessoa inventa lá alguma coisa. Eu acho assim, o perigo é nesse sentido. Se tu pegares uma pessoa que fez algum curso, uma pessoa que tem sensatez no trabalho, não tem o risco. Qual é o risco? Porque assim, o que dizem, que uma vez eu ouvi assim, mas tu pode receber uma resposta, uma mensagem de um acesso, de uma cena, um evento muito traumático. E aquilo te perturbar profundamente a tua psique, a tua alma, e tu ficar muito traumatizado, ou então fazer uma hipnoterapia acástica e não voltar mais para quem tu eras, ficar meio que lunático e tal. De novo, se tu fizer com uma pessoa que sabe o que está fazendo, isso não vai acontecer. Segundo, não vai vir uma mensagem, não virá uma mensagem para a pessoa que vá deixá-la em tamanha perturbação, porque é um trabalho também espiritual. Os mentores, anjos de guarda, ou que a pessoa acreditar, eles não vão trazer uma mensagem aterrorizante, traumatizante para a pessoa ficar mal, ficar pior do que antes. E aí vem as tais mensagens e canalizações sensacionalistas, né? Eu respeito, mas assim, eu nunca recebi mensagem de mentor em atendimento, em leitura de registros, nem para mim, nem para ninguém, consulente, cliente, nada, que trouxesse catástrofe, desgraça ou morte iminente. Os mentores não avisam esse tipo de coisa. Não tem esse tipo de narrativa alarmante, catastrófica, não tem, eu não vejo. Então, assim, não vai traumatizar, porque vai vir aquilo que a pessoa tem condições de entender, de receber. Claro, ela pode, às vezes, ter uma certa dificuldade, não querer aceitar, não querer ouvir, ou na hora não entender todas as entrelinhas, mas não vai vir nada prejudicial. Sim. Eu acho que as pessoas que falam isso são pessoas que não sabem direito o que é o trabalho de terapeuta com mensagens ou com leitura de registros. A própria hipnose, as pessoas, eu fiz curso online com o Lucas Naves e estou fazendo agora com a professora Silka.
a hipnose sistêmica, as pessoas também acham, a hipnose, vou ser hipnotizada, não vou voltar mais. Vou fazer uma sessão online. Aí pior ainda, porque daí vai cair a internet, eu vou ficar naquele limbo. É como se a pessoa fosse para um lugar assim que ela não volta jamais. Não, isso não existe. A pessoa vai num grau de relaxamento. Ela não vai, ela até pode, em alguns casos, dormir, mas normalmente ela entra num relaxamento e que, passado um tempo, se cair, vamos dizer, uma internet, a hipnoterapia akáshica é isso, né? Eu adoro trabalhar com a hipnoterapia akáshica. Se cair a internet, demorar, faltar luz, sei lá, a pessoa vai voltar para o seu estado, ela vai voltar naturalmente, não existe isso da pessoa ficar perdida. Tu não vai tirar a pessoa do corpo ali, a pessoa vai entrar num relaxamento, em algum momento ela vai voltar a si. E não é uma lavagem cerebral completa. Tu tem sugestões que tu vai, no caso da hipnose, tu vai sugestionar a pessoa a mudar coisas limitantes, crenças limitantes, padrões de comportamento com a autorização da pessoa. Ninguém muda nada sem autorização daquele que está sendo hipnotizado. E não é uma mágica também, não é fiz uma sessão de hipnose e mudei tudo, não. Depende do trabalho depois. Trabalho de mudanças de crenças, mudança de comportamento, de hábitos. Então, as coisas são mais complexas também, não é tudo também magia. Aí vem aquela coisa, né, da fantasia da pessoa achar que... É a mistificação, né? É o show, né, que fala tanto, né, dos shows de hipnose, né? Sim. Que eles botaram essa imagem de que... que faz a pessoa comer uma cebola achando que está comendo uma maçã, né? Isso deturpou muito, né? Eu acho que é nessa linha que as pessoas têm tanto medo, às vezes, de leitura de registros de hipnoterapia akáshica. Sim. Porque elas acham que vão para um lugar que elas não vão voltar, ou que vai vir alguma coisa muito aterrorizante, ou uma notícia muito desagradável. Não é assim. As coisas vêm para evolução da pessoa, para autoconhecimento, né? Como uma ferramenta. Com toda certeza. E ninguém é hipnotizado se não quiser ser, né? Porque vai bloquear. Desculpe, mas é que agora eu me lembrei que a gente fala tanto nos teus cursos que tu traz, que hipnotizados nós já somos, né? Eu aprendi isso contigo o tempo todo. O tempo todo. É isso mesmo. Na verdade, o que a gente faz é um trabalho de deshipnose, né? Da gente deixar de ser quem a gente acha que é e começar a ser quem a gente realmente é, né? Muito bom, Alê, muito bom. Muita gratidão por te ter aqui. Maravilhosa a nossa entrevista, nosso bate-papo, né? Nem uma entrevista, é um bate-papo, né? E eu quero agora que você finalize esse nosso bate-papo, assim, bota uma cereja nesse bolo aí, para quem estiver escutando a gente, que tiver interesse no seu trabalho. Eu vou deixar todos os seus links aqui na descrição do vídeo, mas aí dá a sua finalização do seu jeitinho, tá? Eu quero agradecer muito, muito por te ter na minha vida, por tu teres trazido tanto despertar, tanto conhecimento através dos cursos, agradecer a espiritualidade que nos une. Nenhum encontro é por acaso, eu acredito muito no encontro de almas, todas as pessoas que passam pela vida da gente são encontros de alma, alguns para aprendizado, outros até para amorosidade, acolhimento, para nos trazer mais força, entusiasmo de prosseguir. Tem pessoas que são professores, às vezes professores duros, severos, e tem aqueles irmãos de alma, amigos de alma, que vêm para nos suavizar essa jornada. Então eu convido a todos a seguir o meu canal, seguir a Lívia, seguir todas as colegas ali da academia, buscarem as informações sobre as terapias, sabe? Não tirarem nenhum julgamento sem conhecer o terapeuta, conhecer como funcionam as terapias que hoje em dia ajudam tantas pessoas. E ler a nossa revista, nós temos 1 ano de revista, maravilhoso. Agora vem festas de fim de ano, para quem tem férias ou recesso, pode até fazer assim uma maratonada, pegar as revistas todas. É muito assim
leve de ler os artigos, pode pegar as revistas de janeiro até agora e recapitular todos os meses. Ali tu vai ter os insights do que aconteceu no ano de 2025 e também o que aconteceu na tua vida, né? Então, aquilo é também rememorizar todos os eventos. Então, eu convido vocês a compartilharem a nossa revista, sabe? Para que mais pessoas possam também conhecer os registros e todas as terapias e todos os conteúdos ali. E é com muita gratidão mesmo, do fundo do meu coração, que eu fiz esse podcast com a Lívia, que é uma alma iluminada, é uma irmã. Gratidão, Lívia, de todo o meu coração. E que as pessoas possam aproveitar esse conteúdo que a gente faz, todas nós ali da academia, todas as alunas da Lívia, da academia de agora, todos que passam por essa trajetória, nós estamos todos unidos. É um aprendizado de não rivalizarmos, mas nos unirmos, principalmente as mulheres. Homens também, que já tivemos na academia, entraram, saíram, bem-vindos sejam os homens se a academia abrir também. Não temos nada contra, né, o masculino participar, mas a maioria sempre são mulheres, e entre mulheres existiu sempre muita rivalidade, né? Não se pode confiar numa mulher, ela vai te puxar o tapete, enfim. E a gente começa a aprender que não, que podemos sim ser unidas, porque cada uma tem o seu dom, o seu talento, a sua luz, o seu brilho. Ninguém é igual a ninguém. E todo mundo tem um pouquinho para iluminar, como pontinhos de luz para contribuir na caminhada do outro. E que a gente possa ser contribuição. Essa é a verdadeira nova terra, né, Ali? Essa é a verdadeira nova terra. É o coração já está, né? Puro. Já está disponível. Já estamos. Já estamos, né? Muita gratidão. Você sabe que eu te amo. Um grande beijo para todos. Eu te amo, Lívia. Beijo para todos. Ótimo dia, tarde, noite, né? E a gente se vê no próximo podcast. Um beijo. Um beijo. Baixe sua revista Caixa Mais gratuitamente, o link está na descrição. E se quiser saber mais sobre o meu trabalho e sobre os cursos, liviaburiti.com.